Olá, pessoal. A gente está esse domingo de volta para continuar estudando o livro de Filipenses. E hoje vamos para o capítulo 3, né? A gente já viu o capítulo 1 e o capítulo 2. E a riqueza desse livro, né? A riqueza doutrinária. A gente vê Paulo falando, Paulo ele abre a carta falando de Timóteo junto com ele, mas no decorrer da carta a gente vê que é ele que está escrevendo ali. Então, mas é cheio de riquezas doutrinárias e conhecimentos teológicos. Parece uma carta bem simples, mas a gente vai perceber que tem diversos elementos teológicos importantes para a gente conhecer. E espero que todos estejam bem nesse período de pandemia, lembrando que infelizmente, a pandemia ainda não acabou, a gente continua online e que vocês estejam todos bem e seguros. Então, recapitulando, a gente está agora no capítulo 3. De novo, Filipos é uma cidade pequena, mas uma cidade onde o próprio Império Romano a intitula como uma nova pequena Roma. Então, ela ganha um status todo especial, mas Paulo faz algumas advertências, porque a comunidade de Filipos ela comemora um pouco esse status de ser uma protegida de Roma, e Paulo faz algumas menções sobre a nossa pátria verdadeira estar nos céus e não aqui nessa terra. A gente vai ver isso tudo ao longo do capítulo 3. E é interessante que, logo no início, Paulo já faz uma advertência. Paulo já deixa aqui uma curiosidade para a gente estar lendo. Ele vai falar cautelai-vos dos cães. Que cães são esses? De quem ele está falando nesse início do capítulo 3? Eu vou ler aqui o início e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim no versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é a segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está dizendo aqui que ele tem uma reincidência de ensinamentos, ele fala que é importante essa repetição para que a palavra fique gravada e guardada, o conhecimento fique guardado e gravado no coração da comunidade de Filipos. É importante também lembrar que nesse período da igreja não haviam textos e bíblias prontas, consagradas para que a gente que eles pudessem estar ganhando conhecimento. Era uma tradição oral, através dos ensinamentos dos apóstolos, e começam ali os escritos paulinos, as cartas que iam sendo depois copiadas e enviadas para as outras comunidades, e esse era o ensinamento que era passado de geração em geração ali no início da igreja primitiva. No versículo 2, começa aqui algumas curiosidades. Paulo diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Versículo 3. Porque não é porque não é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha que interessante. Primeiro ele fala, cautelai-vos dos cães. De quem ele está falando? Quem são os cães? Por que esse elemento dos cães agora na carta? Então, lembrar só uma questão cultural da época. Os cães eram considerados animal impuro, né? Não só pelos judeus, mas por toda a região da Palestina, no meio da cultura árabe, os cães são considerados animal impuro. E os judeus tinham por hábito, num tom pejorativo e de deboche, chamar os gentios de cães, né? Então, era uma ofensa usar essa expressão quando era dirigida aos gentios. Então, os judeus usavam essa expressão. E agora Paulo faz uma inversão de valores. Ele está falando para uma comunidade gentílica e ele fala, cuidado com os cães. Lembrando que os primeiros pregadores eram os judeus convertidos. Então, ele agora faz uma inversão. Ele falou, olha, existem pregadores que estão chegando até vocês com mensagens, e ele fala, cautelai-vos. E, de novo, Paulo está brigando com a cultura judaica. Ele está dizendo, ele está brigando contra a circuncisão, ou seja, ainda no meio cristão existia a insistência por parte de alguns pregadores, por parte de alguns, a exigência da comunidade cristã também se circuncidar. Isso era um equívoco, e Paulo chega um momento que a tolerância dele está acabando.
E aí ele fala, olha, é interessante no versículo 2 que ele fala, nós somos a circuncisão. O que é a circuncisão lá na lei de Moisés? Era uma aliança entre o povo judeu, entre o homem judeu e Deus. E ele fala, toda vez que nasce um menino, ao 8º dia, é necessário a circuncisão desse menino. Isso era uma aliança entre o povo e Deus. No momento que Paulo agora, no versículo 3, está dizendo que nós somos a circuncisão, ou seja, nós somos o corte, a ruptura da carne, onde nós somos o elemento, nós somos a aliança com esse Cristo, com esse Deus que nos alcançou. Então, Paulo está rompendo com a cultura judaica de uma forma muito, muito explícita aqui. E aí, no versículo 4, ele diz, esse é importantíssimo entender esse versículo 4. Olha que palavra interessante, a tradução fala da expressão carne. Olha o versículo 4 que diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Toda vez que a gente vê carne na Bíblia, dá a entender que são as nossas vontades carnais, os nossos desejos pecaminosos. A palavra carne, essa ilustração, sempre remete aos nossos desejos pecaminosos, aos nossos desejos da carne, que vão contra a vontade de Deus. Isso é a forma como a gente sempre lê e interpreta. Mas nesse versículo específico, ele está falando, na sequência, olha o que ele fala no versículo 5. Ele vai mostrar que essa palavra carne está dizendo respeito ao seu conhecimento, à sua cultura, a quem Paulo é na sua essência. A gente vai ver que no versículo 5 ele quase que apresenta um currículo pessoal da sua vida como homem, como religioso. E ele está dizendo, olha, se alguém pode se vangloriar nos seus conhecimentos terrenos, nos seus diplomas, nos seus títulos, ele fala, eu muito mais do que qualquer outro que chega aqui no meio de vocês, eu poderia me glorificar, me vangloriar e me exaltar baseado na carne, baseado no meu conhecimento, baseado nos meus títulos em quem eu sou. Olha o que ele fala no versículo 5 na sequência. Ele diz assim, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus, pela lei eu sou um fariseu, ou seja, fariseu é o máximo que alguém poderia alcançar naquela época como título religioso em termos de conhecimento da lei. E aí ele fala, fui perseguidor da igreja, e por fim ele fala, quanto à lei, né, o 6º elemento que ele cita nesse currículo, no versículo 5, ele faz uma apresentação pessoal e lista 6 pontos ali. O último ele fala, quanto à lei, eu fui irrepreensível. Ele diz, olha, pelos títulos e pelo meu currículo, eu fui irrepreensível. Só que a gente vai ver na sequência que Paulo, de forma muito linda, ele abre mão disso tudo. Ele fala, isso tudo não serviu de nada. Mas olha o versículo 5, a gente vai identificar esses 6 elementos que eu falei da pouco. Olha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele fala que de todos esses itens que ele cita no seu portfólio, no seu currículo, ele fala, olha, perdi todos eles. Eu não sou respeitado mais como judeu por ter sido circuncidado ao 8º dia, pelo contrário, luto contra a circuncisão. Não me vanglorio de ser da tribo de Benjamim. O fato de ser considerado hebreu dos hebreus também ninguém mais me reconhece porque abandonei a lei. Abandonei o farisaísmo, ou seja, o seu título, a sua profissão, o seu doutorado na lei, o seu mestrado na lei. Ele joga tudo isso fora e ele fala e perseguidor da igreja. Até essa menção que a gente vai ver que muitos pode ser considerado o espinho na carne de Paulo, as memórias da perseguição da igreja, lá em Corinto, quando ele fala que ele tem um espinho na carne, e esse espinho na carne
faz lembrar da sua fraqueza, enfim. Isso é um outro estudo, mas muitos dizem que foi essa memória de perseguir a igreja e tirar a vida de muitos cristãos antes do seu encontro com Cristo. E, por fim, ele fala, olha, quanto à lei, eu era irrepreensível, agora eu joguei tudo isso fora. Eu não carrego esses títulos por onde falo e não menciono eles por onde eu passo. Pelo contrário, ele fala, tudo isso que no passado era um lucro que eu tinha, era um benefício, eu agora joguei fora. E que ensinamento a gente pode tirar desse versículo 5, 6 e 7, que a gente leu ainda há pouco aqui, para a nossa vida cristã? O nosso encontro com Cristo, ele nos trouxe uma nova mentalidade, mentalidade do reino. Os valores dessa terra, Paulo está ensinando no seu conhecimento doutrinário que não só devemos nos entregar a Cristo, mas também agora ressignificar os valores. Os valores que antes eu carregava no meu coração, como talvez riqueza, bem status social, meu egoísmo, ser o melhor em tudo que eu faço, ser o primeiro. O Evangelho de Cristo começa a colocar o meu próximo em evidência, em primazia, em prioridade na minha vida. A necessidade do meu irmão agora passa a ser a minha necessidade. A gente vai ver, a gente está olhando para os ensinamentos de Paulo e está percebendo que todos os valores que Paulo tinha foram transformados. Ele fala, olha, tudo que no passado era lucro, deixei de lado. E agora corro para o alvo, que é Jesus Cristo. E a gente vai ver na sequência. Então, a gente vai ver na sequência, Paulo abrindo mão disso tudo e nos ensinando que ele está numa permanente caminhada. Essa é uma outra etapa do capítulo 3, um importante ensinamento de Paulo. Paulo em nenhum momento diz que alcançou coisa alguma, mas que ele continua perseguindo o alvo, que é Cristo Jesus. Vamos na sequência? A gente, no versículo 9, diz assim, olha o que Paulo está dizendo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus e que procede de Deus baseado na fé. Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo joga fora todo o seu currículo, todos os seus diplomas, todos os seus títulos e fala, olha, eu continuo perseguindo. E para que de algum modo, no final, encontre Cristo na ressurreição dos mortos. Se ele de algum modo pretende isso, de uma forma humilde e simples, eu diria cada um de nós aqui. Mas ele fala, é interessantíssimo que Paulo diz que ele não alcançou coisa alguma. Mas ele fala que todos os títulos dele são refúgio para ganhar a Cristo, para que Cristo seja visto através dele. Então, ele usa, assim, todos esses 6 atributos, esses 6 títulos que ele menciona no versículo 5, 6 e 7. Ele diz, na sequência, do 8 ao 11, dizendo, olha, eu uso sim, uso tudo isso para fazer Cristo conhecedor no meio das pessoas. Ele, através do seu título de fariseu, ele entra nas sinagogas falando, através do seu a sua natureza judaica, ele entra no meio dos judeus falando, ele diz, olha, se eu como fariseu conheci a lei, eu posso dizer que a lei está consumida em Cristo Jesus. Se eu como fariseu, doutor da lei, que conheço todos os mandamentos, que ensino a lei, eu estou dizendo, ela se encerrou em Cristo Jesus. Então, ele era uma autoridade. E, nesse momento, ele rompe com o seu passado, usa ele como um refúgio para anunciar Cristo. De uma sabedoria própria de Paulo e do propósito grande de Deus. Deus separa Paulo com todo o seu currículo, com toda a sua bagagem, para que também isso possa ser, de alguma forma, elementos que entrassem na cultura judaica e Cristo fosse anunciado. Na sequência, versículo 12, olha que interessante. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Tem uma palavrinha aqui no versículo 12. Eu sei que tem uma turma que depois que assiste as aulas, manda no WhatsApp, pergunta, bate-papo, isso tem sido muito legal. Então,
No início, aí, quando vai os avisos da igreja, vai o contato para a gente poder falar, e tem uma turma que são sempre os mesmos que trocam mensagem, a gente troca informação, conhecimento, opinião, e com certeza aqui seria um dos pontos de debate aqui para entender uma palavrinha que no meio desse versículo 12 aqui pode chamar a atenção. Não sei se vocês já perceberam quando estava lendo, mas diz assim, olha, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, já tenha obtido a perfeição. Ou seja, Paulo está dizendo que, por mais que a gente escute nos dias de hoje, que a gente atingiu tudo que tinha que atingir na vida cristã aqui, que agora é só esperar o céu, Paulo traz um ensinamento na contramão disso. Paulo diz que ele está numa permanente caminhada, numa permanente busca por alcançar Cristo, e ele diz, olha, eu não alcancei nada até agora, eu continuo correndo para o alvo. Aí você vai dizer, poxa, mas se ele não atingiu a perfeição, até tudo bem, só na glória, ele não atingiu a perfeição, mas ele já não está salvo? Por que ele diz que ele continua buscando e perseguindo Cristo Jesus? Porque são duas coisas que não se separam. O desejo de alcançar Cristo, independente se você já está salvo ou não, ele é permanente no seu coração. Se você entrar num processo de estagnação espiritual, se você entrar num processo de conformidade com a sua vida, eu vou dizer que você estaria contra os ensinamentos paulinos. Porque os ensinamentos dizem que nós estamos numa permanente caminhada, numa permanente busca por alcançar Cristo Jesus. Paulo, no decorrer do seu ministério, está dizendo, olha, eu até agora não alcancei nada, mas eu tento aqui para que, de algum modo, eu possa estar com Cristo na ressurreição dos mortos. Olha, se Paulo está dizendo que ele até agora não alcançou nada nesse estágio da vida dele, como é que eu agora vou querer me conformar com esse discurso recente aí, neopentecostal, de que você já está salvo, você não precisa fazer mais nada, sossega a tua vida, vai viver a tua vida, porque você agora é nova criatura, não precisa fazer mais nada. Paulo, salvo em Cristo Jesus, ele fala, continua perseguindo, porque são duas coisas que nos separam. É óbvio que eu sou salvo, mas o meu coração, a minha mente em Cristo, me faz buscar o reino o tempo inteiro, os seus valores, e não me conformar com esse mundo, mas transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. É o que Paulo fala em Romanos. Então, eu não posso me conformar. Paulo está dizendo para a comunidade de Filipos, olha, não se conformem. Eu mesmo não alcancei nada. Eu preciso continuar buscando a Cristo a todo momento. Então, são ensinamentos nos tempos de hoje que geram uma confusão, porque você aceita o seu status espiritual e se conforma com ele, né? Ou ele é suficiente, ou eu não preciso buscar mais nada, e Paulo está dizendo o oposto em relação a isso. Na sequência, eu vou trocar essa palavrinha perfeição, porque no original, a gente vai ver no versículo 15, uma contradição em cima do que Paulo está falando. Você fala, se a gente não alcançou nada até agora, como é que essa palavra perfeito está aparecendo aí no versículo 15? Olha o 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não me preocupo com o passado mais, o passado passou, agora estou diante das coisas que estão vindo, e é nelas que eu corro, é por elas que eu busco, é por elas que eu caminho. Deixa o passado, porque o passado já não volta mais. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Deus fala, o prêmio é no final da caminhada. É quando ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 15, ele fala, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ele fala, se ele permanece buscando, se ele permanece correndo, a soberana vocação que é a salvação, por que ele chama de perfeito agora? É interessante que no original, a palavra utilizada, ela pode ser traduzida por maduros também.
Aqui foi utilizada a palavra perfeito, mas em algumas versões a gente vai encontrar a expressão maduros. Então, nós que somos cristãos maduros, nós que temos uma senioridade na fé cristã, na fé confessional, ele está dizendo, olha, nós, por conta da nossa maturidade, devemos prosseguir dessa forma. Vou ler agora com a palavra maduro. Diz assim, todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse entendimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O que ele está dizendo? Que pensais de outro modo? Ele está dizendo, olha, nós que alcançamos a maturidade, nós que temos uma maturidade na fé, nós entendemos que nós devemos continuar caminhando e correndo para o alvo que é Cristo. Não que nós somos perfeitos, cheios de pecado, Paulo também, com seus pecados, não tem perfeição nessa história, mas tem maturidade. E é isso que Cristo deseja trazer em nós. Filhos maduros, para que possa ser revelado conhecimento do Pai. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que determinados planos da família, projetos que você faz, coisas pessoais da sua vida, você não pode compartilhar isso com o seu filho porque ele não tem maturidade para entender. Da mesma forma no relacionamento com Deus. Paulo está dizendo, nós que alcançamos a maturidade, Cristo vai nos esclarecer, Deus vai nos revelar a sua vontade e essa soberana vocação. Então, olha que interessante, parece um capítulo tão água com açúcar, né, como muita gente fala, mas é riquíssimo de conhecimento doutrinário, de conhecimento teológico. Ele fala de filhos maduros, onde nós devemos alcançar essa maturidade em Cristo. Vamos caminhando, só ler o versículo 16. Versículo 16 diz assim, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, ele termina esse segundo ciclo falando dessa maturidade. Então, Paulo está dizendo que uma comunidade da qual ele pastoreava, ele falou assim, olha, alcancemos a maturidade. Tenhamos discernimento dos falsos pregadores. Nos dias de hoje, muita coisa tem chegado até nós. Tem uma reflexão sobre o que a gente tem vivido. Hoje em dia, os pastores, os líderes, eles não conseguem mais acompanhar o seu rebanho, né, hoje chamado de a sua audiência, porque se tornaram pregadores, expositores da palavra, mas o trato relacional entre líder e liderado, discipulador e discipulado, mestre e aluno, ele se perdeu, porque a tecnologia trouxe muitas coisas boas para a gente, mas trouxe um desafio enorme para a gente, porque a comunidade tem optado por receber o conhecimento ou por receber informação de mão única, onde não interage com o seu mestre. O teu discipulador ou era aquele que olhava o seu comportamento na fé cristã e pensava, né, e me orientava, falou, Bruno, eu vi o seu comportamento com a sua esposa. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Ele viu o meu comportamento no meu trabalho, né, ou com os meus filhos, ou na minha vida, no meu cotidiano, e o mestre, o discipulador, o professor, ele vinha, o pastor, e falava, Bruno, aquela atitude não foi muito boa. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que o texto fala sobre esse assunto da atualidade, que você está pensando diferente. O formar, o discipular, ele se perdeu, porque eu agora entro na internet e busco uma mensagem para me alimentar. É até uma mensagem que é um fast food espiritual. Eu pego uma refeição rápida e me alimento dela, mas ela não está rica de nutrientes, ela não está rica de proteína, ela não está rica de carboidrato, ela não está balanceada. E eu vou caminhando e me alimentando de fast food. Eu pego na internet um sanduíche, como rapidinho e me alimento. Uma delícia, eu adoro fast food, adoro entrar na internet e ver mensagens bacanas, motivadoras, legais, de homens muito bons, muito bons. Mas quem é aquele que olha para o meu comportamento, para o meu estilo de vida e fala, Bruno, corrige essa... Quem é aquele que me adverte? Quem é aquele que me disciplina na palavra, na fé, caminha comigo e troca comigo, né? Eu estou falando isso porque isso não está muito... Está um pouco também dentro do contexto do capítulo 3 de Filipenses, mas é uma reflexão para a gente.
Quem são os homens que têm mentorado a sua vida, que têm caminhado com você, que têm autoridade para te advertir em amor, que se preocupa e ama a sua vida, a sua família, ao ponto de caminhar e pagar o preço de estar ao seu lado. Esse fast food das mídias sociais, com mensagens positivas de uma única, elas são ótimas. Assim como o fast food também é rápido. Eu estou sem tempo, eu quero comer alguma coisa rápida, eu vou lá e como, mas quando chega a noite eu sei que eu tenho que comer uma refeição balanceada por conta da minha vida espiritual saudável. Então, assim como a palavra é o alimento para a vida, eu tenho que saber que tipo de alimento está enriquecendo a minha vida saudável. Fica uma reflexão para a gente. É ótimo o fast food, mas a gente precisa de uma refeição balanceada. Você possa buscar isso com os seus líderes de célula, com os seus pastores, com aqueles que apresentaram a palavra, o evangelho para você, que essas pessoas troquem no dia a dia informações e critiquem comportamento e orem juntos. Isso é a fé confessional. Isso é a fé comunitária que a doutrina cristã, desde os pais da igreja, desde os apóstolos, nos ensinaram, que é através da comunhão do corpo que a partir do pão, o crescer, o edificar. Se eu entendo que eu não preciso disso e que eu vou ficar me alimentando de fast food, de mídias sociais, com mensagens, tem um hambúrguerzinho, um cheeseburgerzinho, e agora com um monte de coisinha gourmet também, que é uma delícia. Você vai se alimentando e deixa de ter uma refeição balanceada. E que refeição balanceada é essa? É o meu pastor que vem orar comigo, que me adverte num comportamento errado, chama minha atenção numa postura errada. Isso é o crescimento da fé. Isso é uma boa refeição à luz da palavra de Deus. Vamos adiante. Que de alguma forma essa mensagem possa ser útil para você. Não estava muito no contexto aqui. Versículo 17. Diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós dos guias, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é a glória deles. Está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vamos parar aqui. Isso tem a ver, sem querer, tem a ver com o que eu falei aqui sobre nossos mestres, pastores. É muito interessante. Paulo está dizendo, versículo 17, irmãos, sejam meus imitadores. É um discipulador falando para o seu discípulo. Me imita, porque eu sigo a Cristo. Lembra que ele falou uma coisa? Olha, no máximo eu consegui a maturidade, mas eu estou longe da perfeição. Mas ele continua dizendo, me imita. Quem hoje na tua vida pode falar para você e imita? São os caras das mídias sociais, os pastores, os expositores aí com excelentes palavras, mas ele pode falar para você, imita, me imita, porque eu tenho buscado a Cristo. A gente perdeu nas nossas vidas líderes e pessoas que poderiam falar para a gente, me imita. Aquele que pregou a palavra para mim, ele poderia falar, e ele falava, me imita, olha o que eu estou fazendo, me segue. Porque aí vai dizer, não, mas segue a palavra de Deus, você não tem que seguir a homens. Ninguém está dizendo para seguir os homens, mas os ensinamentos que chegam até nós, ele vem através de uma fé comunitária. É o meu irmão que me adverte, é eu que vou advertir o meu irmão, e a gente vai trocar e vai haver crescimento em amor. A Bíblia fala, confessai os pecados uns aos outros, para que haja crescimento, para que haja perdão no meio de nós. Quando ele fala, olha, não se deixa o sol se pôr sobre a sua ira. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, não guarda com você, mas seja confessional. Vai até o irmão e gere conhecimento. Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele fala, olha, preste atenção, aqueles que estão chegando aí com mensagens. Vê se eles podem falar isso. Vocês podem imitar ele? Então, o texto é riquíssimo. A palavra de Filipenses, para os filipenses, ela é riquíssima em conhecimento doutrinário. E tem muita advertência para a gente. Caminhando aqui para o final, versículo 20 e 21, diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará
o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficiência do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo termina trazendo, como sempre, a mensagem escatológica no final dos tempos, onde Cristo vai resgatar a sua igreja. Ele faz aquela advertência que eu falei no início do estudo. Ele fala, olha, a nossa pátria é que está no céu, não essa. Claro que eu sou brasileiro, natural do Rio de Janeiro, mas ele fala, Bruno, lembre-se, você está nesta pátria. E lá na frente, se eu não me engano, em Corinto, ele vai até usar a expressão dele, você é embaixador de uma nação, de uma pátria, você aqui representa essa pátria, essa outra nação. Então, eu sou, na verdade, um embaixador aqui nesta terra, onde eu carrego comigo as leis, a constituição da minha verdadeira pátria. Dentro de uma embaixada, valem as leis do país que aquela embaixada representa. Da mesma forma, em relação à minha vida nessa terra, por onde eu ando, por onde eu passo, eu levo as leis da minha nação, que é a nova pátria que está no céu. Que leis são essas? A lei do amor, do perdão, da salvação em Cristo Jesus, da declaração confessional da minha fé, onde eu declaro com a minha boca Cristo Jesus, isso é um princípio do reino de Deus, e Paulo está trazendo para a gente. Diante de todos os ensinamentos, ele dá aquela parada e falou, lembre-se, não somos daqui. Então, meu irmão, você que tem caminhado por aqui nessa terra, saiba que em breve, Paulo já traz isso como uma grande esperança da igreja. E por mais que a gente não tenha falado nisso nesse mundo, nesse período, nessa era pós-moderna, Cristo voltará para buscar a sua igreja. Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E aí sim, os embaixadores serão recolhidos para a sua nação, a sua pátria original. Então, encerra aqui o capítulo 3 de Filipenses. Guardem essas palavras, continuem estudando. Estudem o capítulo 4, que vai ser no próximo domingo. E aí, mandem também suas perguntas, seus comentários, suas colocações lá via WhatsApp, que tem sido muito legal conversar com o pessoal pelo WhatsApp também sobre o que a gente tem falado nos domingos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se encontra no próximo domingo.